Senhoras e senhores, meu nome é Pedro Fortini, conhecido aí nas interwebs como Ovopil, e eu vou estar fazendo o profile hoje do deck que eu usei para ganhar duas vezes a Hijack League, né, a nossa local aqui, em 2 meses distintos. Vou mostrar a lista mais recente, explicar um pouquinho o que as cartas fazem e tentar desmistificar um pouquinho o fato desse deck não ser apenas um deck de FTK. Inclusive, somando os dois torneios, eu dei 2 FTKs, apenas. Tá explicando um pouquinho as cartas, vocês vão ver que as cartas são bem melhores do que parecem. Tô usando basicamente 5 Armageddon Knight. Eles, na Summon, eles enviam um Gimmick Puppet do deck pro cemitério. Esse aqui envia qualquer um, só que só na resolução. Esse aqui é tipo um Neptabiz, ele envia como custo, mas só envia de nível diferente. Então, na prática, ele só vai enviar nível 8. E por que é importante enviar nível 8? Porque essa menina aqui é a Marta do deck. Ela, né, quem conhece a Exorcista é Marta, ela vai se revelar da mão e vai invocar ela mais um do deck com um nível igual do o rank do Exceed que você revelou na ativação. Um pouquinho diferente, mas na prática é a mesma coisa. Ela é 2 corpos. E por que é importante enviar bicho pro grave? Porque ela, uma vez por turno, se ela cai pro grave vindo de qualquer lugar que não seja a mão, você pega ela de volta pra mão. Tá? Então, qualquer um desses 5 aqui acessa ela. E o que acessa ela também? Isso aqui tudo. O campo de gimmick eu acho que muita gente conhece, talvez seja a única carta de gimmick Public que a maioria das pessoas conhece, que essa carta é bizarra, cara. Ela faz seu deck ser imune a Hand Trap, basicamente. Seus bichos não são destruídos por batalha. É uma loucura essa carta, inacreditável. É ela que permite você dar FTK, inclusive. A grande maioria das vezes que você dá FTK envolve essa carta. Você tem a Condolence Doll aqui, a marionete da Condolência, que ela basicamente vai enviar um bicho do deck pro grave e vai enviar normalmente a menininha aqui. E ela vem, aí como ela caiu pro grave vindo de um lugar que não era a mão, né? Ela veio do deck, você pega ela de volta pra mão e pode sair fazendo efeito dela. É uma doideira. Foolish faz a mesma coisa. Terraform busca o campo, óbvio. Cara, o deck ele é muito consistente em fazer o mínimo. Ele não é muito consistente em dar FTK, mas em fazer o mínimo ele é bem consistente. E aí os requerimentos de engine, você usa uma da Rank Up Spell que não é uma vez por turno por algum motivo. E os one-offs monstros. E tem a trapzinha aqui também. Essa trap ela é um enemy controller, é bem boa. Esses dois bichos aqui são o que fazem o deck ser chato de interagir. Se você bane esse do Grave, o cara não pode ativar nada em resposta até o fim do turno. Se você bane esse do Grave, o oponente não pode dar alvo até o fim do turno. E tem o Boi, que o. Esses dois aqui, eles são os extenders do deck, né? Essa menina não funciona como extender às vezes também, mas esses aqui são os extenders. Esse bicho aqui, ele é literalmente um Ignister Wizard. Esse que usa no Malice aí, ele vai se invocar junto de um bicho do Grave. Esse aqui ele se invoca do Grave detachando uma matéria. Basicamente é isso. E de resto, de Gimmick Puppet é isso. De resto é não engine, tá? E aí de não engine é uma festa, né? Dessa vez eu usei 2 draws só, porque tava com a ameaça de virem alguns males jogar aqui. Acabou que nesse torneio específico não veio, no outro eu enfrentei um males na semifinal, ganhei. E o draw é bem ruim contra males. E o draw, eu tô sentindo que o draw contrariando a lógica da localzinha, que normalmente draw é god card na localzinha, na nossa localzinha ele não tá tão legal. Então, pela primeira vez em anos, eu usei menos de 3 draw, porque esses aqui são só os dois que eu usei na lista inteira. E foi só porque eu não achei mais nada que eu achasse que fosse bom de usar. 3 Nibiru foi respeitando o Malice. Tá. Fualos, Counter de Fualos. E a Belly também foi respeitando um pouquinho o Malice. Respeitando alguns outros decks que eu sabia que ia ter lá. Eu sabia que, por exemplo, essas negações simples como Veiler, essas coisas pra gente, pro meta que eu esperava da localzinha que não fazia sentido. Então, isso aqui foram as cartas menos piores que eu achei, tá? E esse deck ele precisa usar muita não engine porque a mesa mínima dele é basicamente 2 interações só. Então você realmente precisa estar sempre com a não engine por trás pra esse deck conseguir fazer coisas quando ele não dá FTK. E, como eu falei, é bem raro ele dar FTK. Pelo menos depois que certos bichos foram limitados. De extra, cara, como esse deck ele te. Assim, eu falei que as cartas são boas, mas elas têm um drawback
bem complicado, que elas te locam em Gimmick Puppet pelo turno. Então não é como se você pudesse fazer um combo de fim de Smith antes e depois jogar de Gimmick Puppet, não é assim que funciona. Então o extra ele é basicamente cartas de Gimmick Puppet, e aí eu usei as melhores que o jogo tem pra oferecer. Esses seis aqui, esse aqui é o que busca Rank Up Spell, então você basicamente sempre vai ter acesso a ela, até por isso eu uso uma só. A maioria das pessoas usam duas, pode ser duas dessa, tem uma outra que também é interessante, que ela serve pra quebrar a mesa. Mas em geral, eu acho que uma Rank Up Spell é o suficiente. Se você toma Crow nela, azar, tá? Esse camarada aqui, ele é interessante, ele que busca a trap, então ele que faz as duas interações, né? Ele, por si só, ele é uma interação, ele é um pop que causa dano, ele facilita FTK, e esse bicho também, ele é um floater, né? Ele que recicla sua rank up spell todo turno. Cartas que fazem FTK, essas duas aqui, elas quebram mesas. Esse aqui, ele bota marcadores nos bichos, e esse aqui, quando entra, destrói todos os bichos que tem marcador. E você faz um em cima do outro por causa da rank up spell. Coisa linda quando acontece. Ainda causa dano, ainda compra carta, assim. Cartas boas, cara. Cartas boas. Esse bicho aqui, ele é meio que a única carta do arquétipo que destrói Spell Trap. Então tem que ter, e ele também é peça importante do FTK. Esse aqui é um bicho clássico, né? Talvez muita gente conheça esse daqui. Ele... Enquanto ele tiver material, ele vai detachando coisa pra matar bichos special summon do oponente. E se for um Exceed, você causa dano. E você ter acesso a dois dele, assim, eu acho que eu nunca vi nenhuma lista usando uma só, a não ser a lista que eu usei na, na liga anterior, que eu tava com um só, usei um só. Mas esse bicho você tem que usar múltiplos, ele facilita seus FTKs, ele é bizarro. E tem esse camaradinho aqui. Esse aqui era pra eu ter usado dois dele, só que eu não achei meu segundo. Ele é um Snatch Steel duplo. Só que ele é um rank 4. Você precisa ter um rank 4 pra você revelar com a menina nível 8 pra trazer um nível 4 do deck e sair jogando. Mas você também precisa. Muitas vezes ele serve pra quebrar a mesa. Cara, ele rouba dois bichos e depois modula o nível deles pra 8. Então você usa os bichos do cara como extender. É forte, é forte. Fiz algumas vezes. E tem o link. Esse link aqui, quem jogou de Super Heavy talvez conheça já. Ele adiciona um ou envia pro cemitério. Nesse deck aqui, obviamente, você não pode dar Puppet Lock, né? Até porque o bichão tá banido, mas até quando não tava, era muito difícil dar Puppet Lock. Tanto que a maioria das pessoas ia só pro FTK mesmo. Só, né? Aspas gigantes. E basicamente isso. E ele é uma vez por turno, porque sim, mas ele não é uma vez por turno pra fazer. Então, você consegue criar situações bem constrangedoras pro cara, que ele é obrigado a dar efeito nisso aqui na summon, tipo, interagir com isso aqui na summon. E se ele não interagir na summon, se ele interagir na summon, você junta ele mais um outro e faz outro dele. Assim, cara, esse deck ele é engraçado. Pô. Leiam as cartas de Gimmick Puppet, vocês vão ver como é que esse deck é bizarro. Aí tem um Typhon aqui também. Era pra ser o segundo rank 4. Não fiz esse Typhon nenhuma vez. É puxado. De side, aí entra o fatorzinho local, né? Fatorzinho local, fatorzinho pessoas que eu me emprestar cartas não foram. Era pra ter uma segunda Lightning Storm aqui, né? Assim, cartas genéricas pra cartas genéricas, né? Aí a segunda Lightning Storm virou essa Ogre aqui que eu puxei da pasta lá na hora, não usei nenhuma vez. E aí tem cartas, essas aqui foram pensadas de fato. Que foram os 3 Master e os 3 Books. Eu tava sentindo a ameaça de um Mitsurugi, inclusive enfrentei o Mitsurugi, o Master foi muito bom. E e eu considerando que eu já tenho Belly de main, né, eu não tenho acesso às outras charmes, eu precisava de alguma coisa pra interagir com o efeito do Habakiri. E falei, pô, por que não o Master? E esse Master ele acabou funcionando meio que como 3 cópias extras de Ash no meu deck. E foi muito bom, todas as vezes que eu precisei. Contra Crystal ele foi muito bom, contra Fire King ele fez coisa. E o Book, ele tá aqui porque eu usei esse Book de main durante muito tempo, mas, de novo, por causa da ameaça do Malice, que acabou nem tendo, eu acabei decidindo jogar ele pro side, mas ele é muito bom contra tudo que não é Malice, basicamente. Porque você tem uma jogada nesse deck que você dá o Book, você booka os bichos do cara, aí você joga, força a coisa. Eventualmente, você faz esse carinha aqui, que é o rank 4. E aí você rouba os bichos bucados do cara e dá flip summon deles e sai jogando. É incrível.
Né? Obviamente você pode fazer isso, se eles forem invocados no turno em que você está jogando, você não pode fazer isso, mas como eles foram invocados no turno passado, você dá book, rouba eles e dá flip summon. É legal. E isso é muito bom contra a maioria dos decks, que não sejam decks de Link, né? Isso é muito bom mesmo. Literalmente todas as vezes que eu fiz isso na vida, eu ganhei o jogo. É muito bizarro. E aqui, de novo, falei que eu descobri ali na hora que os males não estariam presentes. Descobri isso, né, 15 minutos antes de começar o torneio. Então eram 3 Lanceia, eu precisava de alguma coisa genérica. Falei, mano, taca esses Cosmic aí mesmo, vambora. E tá. Não, obviamente não usei nenhuma vez, né? E a última carta do side, que é o. Assim, de novo, fator localzinha, preciso de cartas genéricas. E esse bicho ele é genericamente muito bom contra quase tudo que eu sabia que ia ter. Então é isso, esse é o deck. Eu não sei se tem. Eu não sei se tem necessidade de explicar o que é o FTK de Gimmick Puppet, mas spoiler. Se você tem o campo, você deve TK. Se você abre com 2 bichos, você deve TK. Mas qualquer uma hand trap para o FTK. Spoiler, qualquer uma. Só tem que saber o timing certinho. Isso aí você só vai descobrir jogando, beleza? No mais, obrigado aí pro pessoal do canal que que chamou pra fazer o vídeo pela terceira vez. Eu acho até que tem um vídeo meu de Exódia uns tempos atrás, mas essa é a primeira vez que eu gravo ele direitinho, bonitinho, aqui de casa, tranquilo. E comprem na Overstory, mypicards.com/Overstory. Conheçam minhas redes sociais, OvoPio, falo sobre o Yu-Gi-Oh!, faço unboxing de muita coisa. É isso. Até a próxima, senhoras e senhores. Valeu.